Em especial minha turma do 7º ano. Quem tá falando aqui é a professora Kátia. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que tudo isso passe logo. Nós estamos fazendo o possível e impossível, nós da escola, nós enquanto equipe de professores, direção, para que vocês não fiquem prejudicados, tá? Para que vocês consigam, mesmo em casa, dar conta aí dos compromissos com os estudos. Então, assim, eu já postei vídeos sobre correção daqueles primeiros exercícios, espero que todos tenham feito, tá? Com muito carinho. E agora eu tô postando pra vocês, vamos começar a postar os vídeos das novas matérias. Eu vou começar esse vídeo aqui com a matéria que a gente vai estar na apostila de vocês, eu quero que vocês acompanhem, tá? Que é a matéria Potenciação e Radiciação de Números Inteiros, que tá na página 118. Beleza? Então, assim, alguns exemplos eu coloquei aqui, né, nessa aula. E tem um pouco diferente da apostila, tem outros que são iguais, mas eu vou pedir para que vocês, no final da aula, dessa aula aqui do vídeo, vocês vão para a apostila e consulte, tá? A explicação, a parte teórica, porque aqui eu vou dar uma aula de maneira resumida, até porque para o vídeo não ficar muito longo também, mas assim, de forma bem simplificada. Eu vou dar a matéria toda nesse vídeo de forma simplificada, tá bom? Qualquer dúvida, vocês busquem auxílio na apostila ou sinalizem aí pra mim, guarde essa dúvida quando a gente retornar pra sala, que seja breve, e a gente consiga sanar essas dúvidas aí, ok? Então, vamos lá. A matéria é potenciação e radiciação. Potenciação, nós já trabalhamos ano passado, né? Aquela potenciação no conjunto N, que é o conjunto dos naturais. E agora muda as coisas porque a gente vai começar a trabalhar o conjunto Z, que é o conjunto de números inteiros. Então, aqui numa potenciação, ó, a gente usa aqui a simbologia da potenciação para mostrar que esse A aqui, o número que fica embaixo, é chamado de base. Em cima desse número fica um número pequenininho, né? Que é aquele que fala que a gente está flutuando. Esse número é meu expoente. E o resultado desse cálculo é uma potência. Ok? E tudo isso junto, ó, é uma potenciação. Relembrando a matéria do ano passado, que nós já estudamos isso, né? Aqui a base é 2, o expoente é 3, se lê 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado a 3 também pode ser. E aqui, na hora de eu calcular, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que eu tenho como resultado 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho 4 elevado ao quadrado, que o nome desse expoente 2 é quadrado, nós também já aprendemos isso ano passado. Posso ler 4 elevado a 2? Posso também, não está errado. Então, aqui o cálculo fica 4 vezes 4, que é igual a 16, ok? Eu faço o número vezes ele mesmo. Aqui eu tenho 1 elevado a 5, então eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, que vai dar o próprio 1. E aí, quando a base é 1, o resultado é sempre 1, certo? Porque 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1 e por aí vai. 3 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Nós também já falamos sobre isso. Então, aqui eu estou recapitulando a matéria de potenciação no conjunto dos números naturais. Temos algumas propriedades também para a gente relembrar. Propriedade de potência que facilita muito na hora do nosso cálculo. Então, eu coloquei 3 propriedades, são as mais usadas. Aqui eu tenho, ó, 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado ao cubo. Repara que as bases são iguais. Então, quando eu tenho uma multiplicação, produto de potência de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Então, 5 mais 3, 8. Se eu tivesse que calcular essa potência, eu faria 2 elevado a 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, né? E teria o resultado. Aqui é uma divisão de potência de bases iguais também, só que agora é uma divisão. Repete a base, subtrai os expoentes. 8 menos 3, 5. Se eu fosse calcular, eu faria 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Lembrando que aplicar a propriedade eu não preciso calcular, a não ser que o cálculo me peça, que o exercício me peça. Aqui eu tenho uma outra propriedade, que é a potência. Eu tenho uma potência com uma outra potência. Então, a gente chama isso de potência de potência. E na hora de eu calcular, eu repito a base e multiplico os expoentes. 4 vezes 3, 12. Tranquilo?
Isso aqui são as propriedades mais usadas, que nós também já estudamos isso ano passado. Relembrando. Aí, o que vem novo pra gente? Potência de base negativa. Que até então a gente só tinha base positiva porque a gente estava no conjunto N, conjunto dos naturais, que começa no zero e vai até o infinito. O conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros, ele tem o zero como origem, para a esquerda os números negativos, para a direita os números positivos. E esses números, a gente vai fazer todas as operações matemáticas que nós fizemos com os naturais, só que agora usando também os negativos. Então, aqui eu tenho mais 3 elevado a 2. Repara que a minha base é positiva e meu expoente é par. Então, eu vou fazer isso, ó. Mais 3, que multiplica mais 3. 3 vezes 3 é 9. A gente já aprendeu nos sinais, na multiplicação de números inteiros, que 2 sinais iguais se multiplicando, resultado positivo. Então, o resultado aqui é mais 9. Já aqui, eu também tenho base positiva com expoente ímpar. Então, eu tenho que fazer 3 vezes 3 vezes 3, tudo positivo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Esse é o resultado. Agora, vamos ver o sinal. Todo mundo positivo, ó. Mais vezes mais dá mais, vezes mais dá mais. Então, aqui vai dar mais 27. Já aqui, eu tenho menos 2 elevado a 2. Minha base é negativa. Então, eu tenho menos 2, que multiplica menos 2. Menos 2 vezes menos 2, ó. 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, pela regrinha. Sinais iguais se multiplicando, resultado positivo. Nesse daqui, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, aqui não deu mais 8, deu menos 8. Nesse aqui, eu tenho menos 1 elevado a 4. Que é igual a menos 1 vezes menos 1. Eu tô fazendo isso aqui porque daqui a pouco a gente vai simplificar isso daqui, tá? Então, aqui, ó, 1 vezes 1, a gente já sabe que quando a base é 1, o resultado é sempre 1. Agora, se o expoente é par, né? No caso aqui, ó, antes de eu falar a regrinha, vamos lá. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. E menos vezes menos dá mais. Então, aqui dá mais 1. Aí, tá. Vemos pra cá, ó. Temos aqui um importante pra caramba. Esse importante pra caramba, ó, IPC, importante pra caramba, quer dizer o quê? Que toda vez que eu calcular uma potência de base negativa ou positiva, que o expoente for par, o resultado dessa potência vai ser sempre um número positivo. Se eu calcular uma potência onde o expoente é ímpar, o resultado, eu vou sempre repetir o sinal da base. Ah, mas se a minha base é negativa, o meu resultado é negativo. Se minha base é positiva, o meu resultado é positivo. E aí, eu vou trazer a folhinha de volta pra gente relembrar isso aplicando essa regrinha. Aqui, ó. Mais 3 elevado ao quadrado. Expoente par, certo? 2 é par. Resultado positivo. Mais 3 elevado ao 3, ao cubo. Expoente ímpar. Resultado positivo. Menos 2 elevado a 2, ó. Expoente par. Independente da base, ó. Expoente par, resultado positivo. Menos 2 elevado a 3. Expoente ímpar. Resultado, mesmo sinal da base. Olha a base aqui, ó. Se a base é negativa, resultado negativo. Se a base fosse positiva, o resultado seria positivo. Aqui o 1, ó. Menos 1 elevado a 4. Base negativa. Expoente par. Resultado positivo. Beleza? Então, a gente volta aqui relembrando a regrinha que é isso. Então, toda vez que o expoente for par, meu resultado é sempre positivo. Se o expoente for ímpar, eu repito o sinal da base, galera. É o sinal da base. Agora, vamos pra cá. Fiquem ligados. Por que fiquem ligados? Ó, fiquem ligados. Cuidado, por quê? Quando eu tenho... Há uma diferença quando eu tenho essa base entre parênteses e quando ela não está entre parênteses. Vou começar por aqui, porque foi do exercício anterior, do exemplo anterior. Menos 7 ao quadrado, ó, expoente par, resultado positivo. Lembrando que 7 vezes 7 é 49. Elevado a 2, 7 vezes 7. 49 positivo.
Isso aqui, porque o expoente é par. No caso aqui, ó, tá entre parênteses, significa que eu fiz menos 7 vezes menos 7. Então, menos vezes menos, deu mais. Já aqui, o menos não tá entre parênteses. Logo, isso aqui me demonstra que somente o 7 está elevado ao quadrado. Não houve a multiplicação do sinal. Então, eu repito o sinal e calculo a potência, tá? Então, ó, olha a diferença. Entre parênteses, eu vou multiplicar também o sinal, vou aplicar a regrinha. Sem estar no parênteses, somente a base 7 vai ao quadrado. O sinal tá do lado de fora e eu repito ele. Aqui, ó, menos 2 à quarta, sinal tá fora, menos. Quanto é 2 elevado à quarta? 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui está entre parênteses, está cercado. Então, o sinal também foi para o rolo, foi para a multiplicação. Expoente par, resultado positivo. E quando é elevado a zero? Aí não importa se ele tem ou se ele não tem parênteses, ó. Elevou a zero é 1 aqui e 1 aqui. Beleza? 1 aqui, gente, desculpa, fiz errado. Aqui é 1, porque tá entre parênteses, mas aqui, ó, só o 12 tá elevado a zero, tá? Consertando aqui o que eu acabei de falar. Só o 12 tá elevado a zero, logo, eu tenho que repetir também o menos 1, tá? Voltando. Menos 12 elevado a zero, o menos 12 está entre parênteses, então aqui é 1. Aqui não, só o 12 está elevado a zero, que dá 1, mas esse menos está fora, eu repito. Aqui, menos 3 ao quadrado. Então, eu tenho, entre parênteses, ó, mais 9. Expoente par, resultado positivo. Aqui, só o 3 está elevado ao quadrado. Então, eu repito menos e coloco o 9. Tudo bem? Aí, vocês podem pausar o vídeo, rever o vídeo, tentar fazer, ver se está acertando, tá bom? E vemos as expressões, né? Aquela que vocês amam de paixão. São aquelas expressões numéricas, até que essa daqui tá pequenininha. Lembrando da ordem, primeiro parênteses, depois colchete, depois chave. E as operações, né? Primeiro potência ou raiz, multiplicação ou divisão, e por último, soma ou subtração. Então, resolvendo essa expressãozinha aqui, eu ia pedir até para que vocês resolvam, tentam resolver sozinho, assim, no vídeo, e depois vocês pausam e tentam, depois, quando vocês retomarem o vídeo, ver o resultado que eu colocar aqui, tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó, menos 8 elevado ao quadrado, repara que o menos 8 tá entre parênteses, então, aqui vai dar mais 64. Dividido, eu repito o menos 4, porque eu vou resolver a potência primeiro. Aqui, eu repito 9, e aqui é um parênteses, eu posso resolver. 3 tira 7, menos 4. Lembrando que não pode ficar dois sinais juntos, a gente usa o parênteses para separar. Aí tá, não tenho mais potência, mas eu tenho uma divisão aqui, ó. Resolvo a divisão. 64 dividido para 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. Mais dividido menos, ó, sinais diferentes, resultado negativo. E aqui eu tenho uma multiplicação, que eu tenho que resolver também. 9 vezes 4, 36. Então, vai dar menos 36. Sinais diferentes, resultado negativo. Menos 36 com menos 16, ó. Menos com menos, dívida com dívida. Soma e continua devendo. 6 e 6, 12. 52, negativo. Esse é o resultado da minha expressão, tá bom? Conferindo aqui, ó, 64 positivo, porque o expoente é par. Repete o menos 4, repete o 9, resolve o parênteses. Aqui eu resolvi a divisão, 64 para 4 dá 16. Aqui eu resolvi a multiplicação, que dá menos 36, e aqui, ó, somei as dívidas e fiquei devendo, menos 52. Tranquilo? Isso aqui, esse exemplo tá na página 119 da apostila. Aí tá, finalizando potência, a gente entra em raiz quadrada de número inteiro. Tá na página 120. A raiz quadrada, a gente já aprendeu a fazer também ano passado, que é o número vezes ele mesmo que dá o radicando. Então, aqui, ó, radicando é 9. Quando o índice não tem ninguém aqui dentro, é porque é 2. Então, eu tenho que procurar o número que vezes ele mesmo vai dar 9. No caso, é o 3, né? Número que vezes ele mesmo dá 25. 5. 5 vezes 5, 25. E o número que vezes ele mesmo dá 10? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9.
4 vezes 4, 16. Passou. Do 9 foi pro 16. Então, o 10, ele não tem uma raiz quadrada exata. Ele não é um número quadrado perfeito. Se ele não tem raiz quadrada exata, ele não pertence ao conjunto dos inteiros, que é o Z. Que o nome já diz, inteiros. Nós estudamos isso quando eu falei de números inteiros. Não pode ser decimal, não pode ser fração, só pode ser número inteiro. Então, a raiz de 10, ela existe, porém, ela é um número irracional, que é o conjunto que a gente ainda vai estudar esse ano, que é o conjunto I. Então, quando acontecer isso aqui agora, para vocês, no conjunto inteiro, você vai dizer que isso não pertence a Z. Ele não pertence a este conjunto inteiro, tá? Ele existe, mas não tá aqui. Então, você vai responder dessa forma. Se eu esquecer, professora, na prova, no teste, escreve assim, ó, impossível. Ou não existe nos inteiros. Raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Aí temos aqui um segundo caso. Raiz de menos 9. Nós aprendemos na potência que o número vezes ele mesmo, né, elevado ao quadrado. O quadrado é número positivo, é par, desculpa. Então, sempre vai dar um número positivo. Ou seja, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Assim como mais 3 vezes mais 3 dá 9. Então, não tem ninguém que vezes ele mesmo vai dar menos 9. Eu não posso fazer menos 3 vezes mais 3, porque isso aqui não são iguais, são simétricos. Então, toda vez que acontecer de ter uma raiz quadrada, só pode ser a raiz quadrada, tá? Onde não tem índice aqui. De radicando negativo, isso aqui também não pertence a Z, tá? Aliás, ele não pertence aos reais. Mas como a gente ainda não estudou reais, você vai dizer que ele não pertence a Z. Quando a gente lá na frente estudar os números reais, eu vou explicar o porquê que ele não pertence aos reais, mas ele pertence a um outro conjunto que existe na nossa vida, que é o complexo, né? Mas não é para vocês agora. Então, aqui, ó, raiz de menos 25. Ó, olhou para o raiz, viu que é negativo, ela está dentro do radical negativo. Se aqui dentro estiver negativo, não pertence a Z. Só isso. E aqui, ó, o menos está fora. Essa raiz aqui não é negativa, essa raiz é positiva, ela é 9. O menos está aqui fora, e vale aquela regrinha lá da potência. Repete o menos e tira a raiz normalmente. Aqui, ó, o menos está fora do radical. Repete o menos e tira a raiz normalmente. Então, isso é diferente disso, ok? Aqui o menos está dentro, não pertence aos inteiros. Reais também. Aqui o menos está fora, eu repito o menos e calculo a raiz. Tranquilo, né? Outra vez as expressões, mas agora já colocando um pouquinho a mais. Colocando aí potência, raiz, né? Conforme eu faço em sala de aula com vocês, a gente vai andando aos pouquinhos. A gente começa a engatinhar. Então, ó, vamos lá. Vamos resolver aqui. Mesma coisa, galera. Tenta fazer sozinho, depois vocês voltam o vídeo, tá? Expoente par, resultado positivo. Mais 4. Menos. Aí eu vou andando até onde mesmo, hein? Até o parênteses, ó. Menos raiz de 16 vezes... Cheguei aqui. Nesse parênteses eu tenho duas operações. Eu vou fazer primeiro a potência. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Repete o 10, fecha colchete, 17. Olhando aqui agora, ó, eu ainda tenho parêntese aqui. Repete todo mundo. Professora, por que a senhora resolveu essa potência aqui na frente? Porque ela tá sozinha, ela tá fora do colchete, então não vai me atrapalhar se eu resolvesse ela antes. 16 vezes 8 tira 10, menos 2. Fecha colchete, ó, resolvi o parênteses. Divide 17. Aí eu volto aqui na terceira linha. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho colchete. A ordem é parênteses, colchete, chave. Nesse colchete eu tenho potência, raiz e multiplicação. Vou resolver primeiro a potência, depois a raiz. Menos 2 elevado ao cubo. Repara que esse menos está fora, ele não está entre parênteses. Então, repito o menos, resolvo a potência, que dá 8. Menos raiz quadrada de 16, 4. Vezes menos 2. Fecha colchete, repete. Na outra linha, eu vou resolver o meu colchete. Sendo que aqui dentro eu não posso fazer menos 8 menos 4, porque a multiplicação vem primeiro. Então, eu repito o menos 8, resolvo a multiplicação, que vai dar 8 positiva, galera, ó. Menos vezes menos, mais. Fecha
17. Terminando aqui, eu tenho menos, lembra do simétrico, ó? Cortei 4 menos 0, 0, dividido para 17. 4 menos 0, 0, não, falei errado, gente, peraí, mais 8 menos 8, 0, repete o 4. Para terminar, vai ter aluno que vai se confundir, né, espero que não seja vocês, já colocar assim, mais 4 menos 0 vai dar 4, 4 dividido para 17, ih, professora, ferrou, não dá, vai dar um número decimal, mas não é por ali. Primeiro é divisão, então eu repito 4 e divido 0 para 17 dá 0, 0 dividido por qualquer número é 0, mais 4 menos 0, mais 4, o resultado final. Esse exemplo está na página 121, para vocês acompanharem. Bom, fui muito rápido, mas é porque eu tô tentando fazer o vídeo não ficar muito longo, mas aí vocês dão um pause e vai de novo, tá? E aí, finalizando o nosso videozinho, vamos praticar, né? Senão não tem graça, lembra? Professora de matemática que não passa dever, não tô bem, não tô naqueles dias bem. Então, ó, vamos praticar a apostila. Você vai abrir na página 122 e 123. Você vai fazer o exercício do 1 ao 7 direto, 1 até o 7. Depois você pula o 8 e vai pro 9, pro 10, pro 13 e pro 18. Ok, gente? Então, façam com muita atenção. Não usem calculadora, pelo amor de Deus, assim como na sala de aula. Não usem para vocês não ficarem viciados em calculadora. Façam direitinho. Se não tiver espaço na apostila, faz no caderno. Porque quando eu voltar, eu prometo que eu vou olhar e eu prometo que eu vou dar carimbo em quem não fizer. Tá bom, gente? Então, bom estudo para vocês. Fiquem na paz, fiquem em casa. Tudo isso vai passar. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto.